aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam tranquilos, atentos e preparados para o tema de hoje. Aliás, tema importante associado à crise econômica no Brasil, que também tem um pouco a ver com o aumento dos gastos públicos, dos gastos do Estado e que afetam, entre muitos setores, o da Previdência ou da Seguridade Social. E é claro que esse setor é importante porque muitas pessoas dependem deste setor hoje em dia através do recebimento de aposentadorias, de seguros das mais variadas espécies, enfim. Então é um assunto que a gente tem que ficar bastante atento. Mas para falar de Previdência, a gente tem que relacionar isso ao chamado estado de bem-estar social, ou seja, as garantias que o Estado brasileiro dá para a população com algumas finalidades. Entre elas, dotar a sociedade de meios para um padrão de vida e de proteção social igualitário, justo, adequado. E é claro que esta ideia de estado de bem-estar social vocês já devem ter ouvido falar, né? Ela se torna muito forte durante os anos 30, depois da crise de 29 nos Estados Unidos, quando a figura de alguns economistas políticos que lidavam, obviamente, com a situação macroeconômica dos Estados Unidos e de outros países, vão começar a adotar esse tipo de medida. Especialmente o senhor John Maynard Keynes, né, que é um dos caras que vão falar bastante sobre esse estado de bem-estar social, justamente com a intenção de dotar os estados nacionais, as economias capitalistas, de meios de reduzir as disparidades sociais e também, inclusive nas palavras do próprio Keynes, né, de frear o chamado espírito animal do empresariado que, em função da necessidade constante de cada vez mais lucro, obviamente coloca a sociedade, as questões sociais, num segundo plano, né? Então, obviamente que nesse sentido ele entende que o Estado deve ser uma espécie de mecanismo de mediação, de intervenção na economia. Tá? Então, tem muito a ver com isso. E é nesse contexto, né, em que o sistema previdenciário vai se tornar mais forte. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente está falando ali nos 30, nos 40, da era Vargas, onde se cria uma rede de proteção social para o trabalhador, através da Carta, né, da Carta Magna, que vai regulamentar as normas da legislação trabalhista no Brasil, das normas previdenciárias, enfim, né, coisas que vocês aí já devem ter ouvido em história. Então, isso aqui é importante. E é claro que quando a gente fala de bem-estar social, a gente está lidando principalmente com os serviços providos pelo Estado, ou seja, os serviços públicos. Saúde, educação, previdência social, habitação, emprego, saneamento básico e por aí vai. Ou seja, os tipos de mecanismos de proteção social ou a rede de proteção social que o governo vai estabelecer para conseguir justamente dotar o trabalhador, dotar o cidadão de meios adequados de sobrevivência, né? Então, toda essa rede de proteção social que tem, na verdade, a ver com as políticas de Estado e com algo que é chamado de pacto social, ou seja, né, nós, enquanto seres individuais, enquanto brasileiros, enquanto pertencentes ao Estado brasileiro, nós nos destituímos, ou seja, nós abdicamos de certas liberdades para que a gente consiga viver em sociedade. Ou seja, nesse sentido, prevalece aquela ideia de que o coletivo, em determinadas situações, prevalece sobre o individual. Claro, isso tem a ver aí com uma visão muito clássica sobre a economia, né? E aí a gente poderia até evocar caras como Thomas Hobbes, como John Locke, como Rousseau, né, que falam muito disso, né, de pacto social ou contrato social, né? E é claro que nesse sentido as políticas de Estado têm um pouco desse intuito, né, fazer com que a coletividade, com que a sociedade civil seja, obviamente, mais, digamos, vista num plano mais privilegiado do que, obviamente, o individual, né? Então, nesse sentido, as políticas sociais têm muito a ver com isso, né? De reduzir as disparidades sociais e garantir meios de equidade. E é nesse sentido que a Previdência Social ela entra, né, nesse processo, com o meio de tentar corrigir as distorções sociais, né? Então, percebam que todas essas questões aí relativas aos mecanismos de proteção social também afetam a Previdência, né? Então, é importante ter esses conceitos aqui em mente, né,
para que a gente consiga entender o porquê da existência do sistema previdenciário, né, que é um dos meios de proteção social da população, ou de seguridade social, e também, obviamente, um dos meios de reduzir as desigualdades, especialmente porque a Previdência ela é, obviamente, financiada pelo trabalhador, pelas pessoas que contribuem com a Previdência, eu vou falar disso daqui a pouco, e também ela é um mecanismo de dotar de recursos, dotar de renda as pessoas que estão fora do mercado de trabalho por diversos motivos, tá? Mas esse é um assunto que eu vou falar assim que eu virar a lousa. Como a gente viu anteriormente, você tem fatores associados à seguridade social, ao bem-estar social, que são de responsabilidade do Estado, e entre elas a gente tem a Previdência, que faz parte aí da chamada Previdência Social, ou, como a gente chama, Seguro Social, estabelecido lá nos princípios da nossa Carta Magna, que é a Constituição Brasileira, onde você vai ter determinados benefícios que vão ser concedidos a setores da população que, em função de diversos fatores, não estão em condições de trabalhar. Então, é claro que esses recursos vão ser feitos, vão ser formados a partir das contribuições que empresas, que a população economicamente ativa que está trabalhando vão contribuir, através ali da cobrança de impostos, por exemplo, ou então de desconto sobre os salários. Então, por exemplo, digamos que você comece a trabalhar aos 16, 18 anos com carteira assinada, ou seja, um emprego formalizado, e aí, a partir do seu salário, uma determinada porcentagem, um determinado percentual vão ser ali descontados do seu salário para formar ali o fundo previdenciário. Então, isso é feito aí através dos descontos sobre os salários, sobre as folhas de pagamento, principalmente, de diversas empresas, tanto do setor público quanto do setor privado, para contribuir para o sistema de previdência. O maior do Brasil é o sistema de previdência aí da Previdência Social do governo, né, o antigo INSS, com o qual aí você tem a formação do maior fundo previdenciário que a gente tem no Brasil. Claro, existem outros tipos de fundos previdenciários que ajudam a sustentar as aposentadorias, as pensões, mas que são geridos aí, ou no caso de pessoas que vão ascender aos cargos públicos, né, você tem fundos previdenciários próprios do setor público federal, de setores públicos estaduais e até municipais em alguns casos, e você tem também as chamadas previdências privadas, né, então você paga durante um determinado período de tempo, 20, 25, 30 anos, um fundo previdenciário de uma associação, de um banco, e aí depois desse tempo você tem aí direito a receber a sua aposentadoria, a sua pensão, né? Então percebam que o principal mecanismo da Previdência é justamente a contribuição que as pessoas e empresas dão através dos descontos de uma parte dos seus salários para formar esta Previdência. E nesse sentido, cabe a gente dizer o seguinte, né, que a população economicamente ativa, de uma certa forma, sustenta as pessoas mais velhas, sustenta as pessoas que não têm condições de trabalhar, né, de forma que é uma espécie também de pacto social. Eu assumo essa responsabilidade por sustentar estas pessoas, porque eu sei que quando eu me aposentar, quando eu me retirar do mercado de trabalho, alguém também vai me sustentar, né? Então percebam que é uma espécie de pacto social, onde a gente, de uma certa forma, assume uma responsabilidade em nome do coletivo, né? Em nome da coletividade, obviamente, como forma também de garantir a justiça, a igualdade social e também a segurança social, né? Porque, do contrário, muito provavelmente estas pessoas poderiam buscar outros meios de sobrevivência, né, numa situação de vulnerabilidade, inclusive o crime, né, que poderia nos afetar diretamente, é claro. Então percebam que é uma maneira também aí de garantir a proteção aos direitos sociais. E é claro que quando a gente fala de previdência, a gente não está falando só de aposentadorias, a gente também está falando de pensões por morte, de pensões por invalidez, algumas pessoas podem ficar incapacitadas para o trabalho, né? Pessoas que sofrem acidentes, pessoas que sofrem limitação dos movimentos, pessoas com problemas mentais, né? Enfim, você tem uma série de questões aí que envolvem também a previdência social, porque do contrário, essas pessoas não teriam nenhuma fonte de renda e muito provavelmente morreriam à míngua, né? E aí é claro que a gente também vai incluir outras formas de benefícios sociais mais recentes, né? Uma delas é o Bolsa Família, que vocês já devem ter ouvido falar, que também aí é um meio aí de garantias sociais para pessoas que de outra forma não teriam absolutamente nenhuma outra fonte de renda
e que, aliás, aí, se converteu aí num dos principais meios de crescimento, né, e de redução da pobreza no Brasil. Isso são dados, tanto dados oficiais quanto dados do próprio PNUD, né, do Programa das Nações Unidas, que tem mostrado que esses programas, que na verdade têm um nome técnico, né, são TEDs, Transferências Econômicas Condicionadas, aliás, TECs, né, Transferências Econômicas Condicionadas, que tenham sido adotados aí no mundo inteiro com referências aí ao modelo que vem sendo implantado com sucesso no Brasil, né? Então, percebam que a Previdência, a rede de proteção social, quando a gente pensa em Previdência, não envolve só as aposentadorias, né? Envolvem outros mecanismos. E é claro que todos esses mecanismos, são feitos através das contribuições que nós damos enquanto estamos ativos, enquanto estamos trabalhando e pagando impostos para as pessoas que porventura não conseguem acessar o mercado de trabalho ou têm limitações para isso, porque do contrário, ou estas pessoas ficariam à míngua, ou morreriam, enfim, né? Ou nos afetariam diretamente com um verdadeiro caos social, né? Então percebam que é uma situação que obviamente tem a ver lá com o estado de bem-estar social, com as muitas lutas históricas, obviamente, das pessoas, das classes, obviamente, mais desfavorecidas. Então isso tem uma construção histórica que vem desde a Revolução Francesa, das revoluções proletárias, trabalhistas, né? Na luta por maiores direitos, muitas vezes no enfrentamento sangrento indireto com as populações mais privilegiadas, para que elas não ficassem desprovidas desses direitos. Então percebam que você tem um resultado de um longo processo histórico que vai formar aí a chamada rede de proteção social, tá bom? E aí é claro que a gente tem que levar em consideração também alguns fatores que causam desequilíbrio, porque como eu disse para vocês, a Previdência é um sistema baseado em pagamentos. Então, eu pago uma parte dos meus rendimentos, da minha renda, né, do meu salário, por exemplo, para contribuir com a Previdência, na expectativa de que quando eu parar, outras pessoas vão financiar esse sistema para que eu continue recebendo, né? Então, esse é o principal mecanismo, tanto da Previdência Pública quanto da privada. E é claro que numa situação dessas, a situação ideal, né, é que você, numa Previdência, você consiga arrecadar mais do que gastar. Porque, de uma certa forma, esse tipo de recurso, esse tipo de procedimento é também uma espécie de poupança, né? E você tem fatores que causam esse desequilíbrio, né, que hoje é uma coisa que a gente vem observando no Brasil. A Previdência Social brasileira, ela está numa situação que a gente chama de deficitária. Ela faz com que o governo gaste mais com a Previdência do que consiga arrecadar. Ou seja, tudo aquilo que os brasileiros que trabalham, que contribuem com a Previdência e que pagam, né, por ela, não é suficiente para cobrir os custos para o pagamento de aposentadorias, de pensões, de salários, enfim. E isso leva, obviamente, a gente a analisar alguns fatores que causam esse desequilíbrio. Primeiro deles, a diferença entre arrecadação e gastos, como eu falei já para vocês. Então, o governo ele não consegue arrecadar mais do que gastar, né? Então, ou seja, a gente tem um problema aí, a gente tem um saldo negativo. Outro problema, o envelhecimento da população. Em qualquer país, à medida em que o número de pessoas com idade mais avançada é maior ou começa a aumentar em relação à população economicamente ativa, você começa a ter problemas, porque isso faz, por exemplo, com que a arrecadação diminua e os gastos aumentem. Você tem cada vez mais pessoas entrando na idade de aposentar e menos pessoas trabalhando ou contribuindo para formar o fundo previdenciário. E isso, obviamente, no futuro vai causar problemas. Alguns países já têm sofrido aí, já estão sofrendo bastante com esse processo, como o Japão, como a Suécia, como a Itália, de uma forma geral, países que têm aí uma população mais amadurecida, né, dentro lá das pirâmides etárias, do que o caso do Brasil, por exemplo, mas que vem aí nos últimos anos avançando, e a gente sabe que a tendência do Brasil aí em 10, 15, 20 anos é de observar o envelhecimento cada vez maior da população. E isso pode agravar ainda mais o problema da Previdência. Outro detalhe, período de contribuição. Aliás, essa é uma das formas que os governos encontram para tentar corrigir esse problema quando a arrecadação ela não consegue superar os gastos. Você aumenta o tempo de contribuição das pessoas. Exemplo, até aí 15, 20 anos atrás, o tempo de contribuição aí estava ali por volta de 25, no máximo 30 anos, né, que uma pessoa tinha que trabalhar contribuindo com a Previdência. Hoje, esse período é maior, né? Então aí nós temos que trabalhar basicamente, né, até pouco tempo atrás, 30 anos para mulheres e 35 para homens.
E com a nova portaria interministerial aí que foi aprovada recentemente, né, se propôs uma nova fórmula, né, que soma aí o tempo de contribuição mais a idade, né, fatores ali como 90, 95, né, 95, 100, são fatores aí que a Previdência vem utilizando para tentar fazer com que o tempo de contribuição das pessoas aumente. Esta é uma forma de fazer com que a população economicamente ativa continue pagando por mais tempo para tentar reduzir os gastos e aumentar a arrecadação. Então, a tendência natural é de que a gente trabalhe mais tempo, até porque isso leva em consideração a expectativa de vida das pessoas que aumentou, né? Quando as leis antigas, elas estão levando em consideração as pessoas que viviam até os 60, 65 anos, o que já não é mais 100% real, né? Hoje a expectativa de vida aumentou. Então é claro que o tempo de contribuição ele precisa aumentar, né? Porque a arrecadação ela tem que ser maior do que os gastos. Do contrário, você não tem como sustentar um sistema de previdência, é impossível, né? Então esse é um mecanismo que se faz, aumentar o período de contribuição, né? Esse é um fator também que o governo tem que analisar, né? Que a Previdência Social tem que analisar. Muitas vezes você precisa aumentar o tempo de contribuição para fazer com que a arrecadação aumente. Além disso, você tem um outro fator que também ajudou a reduzir um pouco aí a arrecadação nos últimos tempos, que é a precarização do trabalho, né? Ou seja, quando você não tem, por exemplo, um meio de arrecadar dinheiro para a Previdência, quando, por exemplo, a pessoa trabalha no chamado setor informal da economia, né? Essa pessoa, ela deixa de pagar para a Previdência, né? Então você tem aí dois problemas. Primeiro que essa pessoa não vai ter direito à aposentadoria normal como ela teria, né? No futuro, a não ser a aposentadoria por idade, porque esse é um recurso que acaba sendo concedido, mesmo que muitas vezes a pessoa não contribua ao longo da sua vida, mas justamente para evitar uma situação de vulnerabilidade, de miséria social dessa pessoa, né? Porque quando ela chegar em determinada idade, não vai ter mais condições, muitas vezes, de executar aquele trabalho, né? Mas isso cria um problema, né? Primeiro porque ela poderia, por exemplo, pagar um valor previdenciário que lhe garantisse um salário maior, né? Então isso causa uma precarização. E outro fator, o governo deixa de arrecadar, né? Aliás, a informalidade, né, ela é um dos principais entraves para a melhoria das condições previdenciárias, né? Tanto é que nos últimos anos aí o governo vem adotando várias estratégias, né, criando a ideia do microempreendedor individual, né? Então o cara ele até pode ser um trabalhador que trabalhe ou como marreteiro em algumas partes do Brasil, em algumas partes a gente chama de camelô, né? Ou então pessoas que estão empregadas em atividades aí, carpinteiro, marceneiro, gesseiro, enfim, pessoas que estão ligadas a um setor da economia no qual você não tem uma regulamentação muito clara ainda, né? E que obviamente o governo vem nos últimos anos tentando estimular essas pessoas a pagarem a Previdência, primeiro para terem um valor de aposentadoria no final da sua vida profissional que lhe garanta os direitos básicos ali a ter um salário, né? E segundo também para reduzir esta informalidade, porque a informalidade ela ajuda a aumentar os gastos e a diminuir a arrecadação, porque você vai tendo menos pessoas no setor chamado formal da economia, né? Então, a precarização do trabalho tem a ver com a informalidade, com o excesso de informalidade na economia brasileira, que aí tem outros fatores, né? A nossa fragilidade do mercado de trabalho, a nossa formação profissional que é ainda muito ruim, né? E é claro, ao fato de que o trabalhador brasileiro ele é vulnerável em relação aí ao papel da atuação do Brasil aí na economia nacional e internacional, mas isso são outros fatores, né? E um outro fator associado à precarização do trabalho também está justamente nas relações de trabalho ainda, que contribuem também para que muitas vezes, né, o trabalhador brasileiro fique com um salário muito baixo, né, muito abaixo daquilo que ele poderia ter, ou então em casos como no campo, né, onde os trabalhadores muitas vezes são submetidos a condições de semi-escravidão ou até de escravidão, né? Então, problemas realmente, né, que se a gente for parar para analisar, em algumas nações mais desenvolvidas, seriam problemas do final do século XIX, começo do século XX, mas que a gente ainda observa no Brasil em princípios do século XXI, né? Então, o nosso trabalho, as nossas condições de trabalho, de uma forma geral, ainda não são adequadas, ainda são ruins comparadas às de outros países. E isso ajuda a explicar, por exemplo, por que o governo não consegue fazer com que a Previdência arrecade mais. Outro detalhe, as pressões do setor privado. A gente sabe que, tanto como no caso da saúde, né, existem agentes privados
que trabalham dentro do Congresso, trabalham dentro do governo, né, por exemplo, organizando os chamados lobbies, né, para alguns deputados, para alguns congressistas, pressionando, obviamente, para que esse setor consiga arrecadar, consiga ganhar cada vez mais. Então, se a gente parar para pensar no setor de saúde, né, a presença dos chamados planos de saúde, dos seguros de saúde, ela é cada vez maior na sociedade, né? De modo que a situação ideal para alguns desses lobistas, para algumas dessas pessoas, seria de que a saúde privada fosse realmente estendida ao conjunto de toda a população, destituindo completamente o serviço público de saúde, porque isso significaria mais ganhos, num modelo parecido com o que os Estados Unidos adotavam até pelo menos recentemente, né? Se você não tinha condições de arcar com os custos de saúde, o governo te pagava uma espécie de seguro-saúde, né? E aí é claro que, em função de fatores como a oferta e a demanda, as pressões especulativas, o governo nunca conseguia cobrir os custos para um atendimento médico decente, né? Por exemplo, você ia buscar uma consulta, qualquer consulta lá custa 70, 80 dólares, mas o governo pagava 30, 35. Então você cria um fator de desigualdade muito grande, né, entre os que podem pagar pela saúde e entre os que não podem. E esse tipo de modelo é um modelo que vem sendo aí nos últimos anos perseguido por alguns agentes políticos e até entidades privadas, porque, né, óbvio, isso aumentaria muito os ganhos dos planos de saúde, das empresas que lidam com a questão da saúde. E no setor da Previdência não é muito diferente. A situação ideal, né, para os defensores do livre mercado, é claro, é de que você tivesse um sistema previdenciário universalmente privado e que se sustentasse, obviamente, na relação ali baseada na ideia de lucro, é claro, mas também tentando, obviamente, excluir do processo as pessoas que não conseguem pagar pela Previdência, que não conseguem sustentar esse sistema. E é claro que isso também criaria uma situação de desigualdade e disparidade social muito grande, ainda mais num país como o Brasil, que foi aí estruturalmente, historicamente construído com uma situação bastante grande de disparidade social. Então, esse aqui é um fator importante, né, a pressão do setor privado. E é claro que, nesse sentido, existe uma luta política empreendida por alguns agentes sociais que visam aí a tentar frear esse processo, porque, do contrário, num país como o Brasil, que é muito frágil socialmente, isso poderia nos colocar numa situação ainda pior, né? Mas, de qualquer forma, esse é um fator aqui associado ao desequilíbrio. E, é claro, talvez o principal deles, né? A corrupção. A gente sabe que a corrupção, ela atinge todas as esferas, basicamente, do setor público e até do setor privado no Brasil, e esse, obviamente, é um dos fatores mais importantes, se não o mais importante, que contribui para o rombo nas contas públicas, especialmente na Previdência, né? Vira e mexe, se vocês acompanharem os noticiários, jornais, revistas, televisão, vocês vão perceber que frequentemente são feitas denúncias e até são feitos flagrantes, né, de situações nas quais a Previdência, você observa na Previdência rombos milionários e até bilionários, né? Alguns especialistas colocam esses desvios, estes rombos na Previdência Social na casa dos bilhões. Então, é algo também muito grave, né? Ou seja, esse é um fator que precisa ser combatido justamente para contribuir, né, com a redução disso aqui, ó, do déficit, né, da situação de rombo nas contas públicas, especialmente da Previdência, que estão estimadas para o próximo ano, 2016, né, pensando aqui no horizonte de 2015, em 125 bilhões. Ou seja, não é suficiente toda a arrecadação que a Previdência faz e ainda por cima você tem esse rombo. O governo precisa injetar, vai ter que injetar mais ou menos 125 bilhões, porque esse seria o saldo negativo para o próximo ano. E essa tem sido uma situação frequente nos últimos anos no Brasil, nos últimos 20, 25 anos. Ou seja, isso mostra o quê? Que há uma necessidade de você ter uma redefinição, uma reforma do sistema previdenciário para cobrir este rombo. Por quê? Numa situação dessas aqui, vai chegar uma hora em que a Previdência não vai ter condições de se sustentar, né? E aí, por isso que eu disse, é possível, existe uma possibilidade, que ela não é remota, de que nós, né, as pessoas mais jovens aí, no futuro não consigamos receber as nossas aposentadorias, as nossas pensões, justamente porque o modelo atual, dados estes problemas todos, ele se torna insustentável, né? Então é algo que precisa ser bastante pensado, precisa ser bastante discutido, inclusive no âmbito da sociedade civil, porque por um lado você não pode destituir a população, especialmente a população mais empobrecida e que é muito grande no Brasil,
dos benefícios sociais, porque eles são fundamentais para as condições de vida, para a sobrevivência dessas pessoas, mas por outro você precisa também de um sistema que seja sustentável do ponto de vista da arrecadação, né? Que não pode ter este tipo de situação aqui, né? Então, esses fatores têm que ser considerados. Tá bom, gente? Espero que eu tenha dado uma clareada nas ideias a respeito do déficit previdenciário, que é um dos principais fatores da dívida pública, né, que está associado à crise mais recente do Brasil, 2014-2015. Então, qualquer coisa vocês vão ter que dar também uma lidinha nos jornais, em revistas, né, em publicações para se atualizar um pouco sobre esse assunto, mas eu espero que tenha dado aí uma clareada nas ideias para vocês, tá bom, gente? E é claro, espero vê-los numa próxima oportunidade também. Até mais!